eu vou começar com o jornalista e colecionador de frases, Thales Guaraci. Guaraci, venha pra cá. Como é que vai nosso amigo Marco Antônio? Muito bem, tomando bastante vinho, comendo muito bem. Ih, beleza. Lembrando dos bons tempos de Paris? Paris, Roma e outros lugares. Outro dia eu liguei para ele para pedir uma informação sobre o livro novo que eu estou escrevendo. Ele foi gentilíssimo. Manda um beijo para ele. Aliás, já manda um beijo daqui para você, Marco Antônio. Thales, é um livro... Quer dizer, você me entrevistou quando eu lancei o meu livro, agora é a vez de eu entrevistar você. Mas quando você lança o seu. situação difícil. Pronto. Tá vendo? Você reuniu frases... E tem um disquete também? Tem um disquete. Isso aí é o seguinte, são... Que ótimo. Eu trabalhei na revista Exame VIP, né? E por 6 anos colecionei frases para aquela coluna que existe no final da revista. E que são frases espirituosas, sobre negócios, carreira e também sobre coisas da vida pessoal. Deixa eu dar o nome do livro aqui. Máximas para os negócios e sua vida pessoal, da Negócio Editora. Tá aqui. E a versão em disquete tem todas as frases. Tem a versão que é um negócio muito interessante que a editora fez. O livro já vem com um disquete e você pode colocar no seu computador e ele fica passando as frases, aquela coisa divertida. Tem aquela página de descanso, né, do computador? Tem. Quando você deixa de usar, ela entra sozinha. Screensaver, né? Exatamente. Salvador, protetor de tela. Isso. E as frases ficam passando todas assim no seu computador. Então, é um negócio legal. Maravilha, já vou instalar hoje à noite. Ô Thales, e você virou um caçador de frases nesse período todo? Quer dizer, onde você estava, você ouvia uma frase, já tirava um bloquinho, anotava? Ou não? Pois é, rapaz, essa vida de caçador de frases é difícil. Eu comecei a fazer a coluna que existe na VIP, já não estou mais lá, mas quando estive na VIP fazia, e comecei a me obrigar a procurar frases para aquilo, fui me acostumando e gostei. Então a gente está sempre ligando, né? Então, sei lá, estou no banho ouvindo rádio. Alguém fala uma frase, diabo, tem que sair para anotar. Se não esquece, né? Você não esquece. É verdade. E eu esqueço frases assim, daqui 5 minutos eu já não lembro mais. Então, Não, mas é verdade. E você continua anotando? Quer dizer, vai ter aqui o Máximas 2, a missão? Não, mas tem um... vai ter um logo em seguida desse, que é Máximas da Política. Porque eu separei. No meu banco tem mais ou menos umas 2.000 frases já. Nesse livro tem umas 900. No próximo... Eu dividi em duas partes porque é um negócio assim muito específico. E dá 2 livros também, né? Dá 2 livros. É uma vantagem. Ô Thales, tem frase que você ouviu em botequim? Botequim? Bar? Olha, já me perguntaram por que não tem frase até do antigo presidente do Corinthians, falecido Vicente Mateus. É verdade. Mas tem frases assim de todo tipo de lugar. Tem frases que eu ouvi em entrevistas, tem frases na televisão, tem frases de... Aí dentro tem mais ou menos umas frases de 550, 600 autores diferentes. Nossa, deixa eu ver, deixa eu procurar alguma aqui para ver se tem... Deixa eu ver o que separaram. A sua máxima é da Indira Gandhi, né? Eu gosto, mas essa tem para mim, né? Cada um pode escolher a sua. Qual é da Indira? Há 2 tipos de pessoas, aquelas que fazem o trabalho e aquelas que ficam com crédito. Tente estar no primeiro grupo, há menos competição. Aqui o que tem marcado? Deixa eu ver aqui. Antigamente os brasileiros sonhavam com um gerente, agora exigem um auditor. Arthur Otonhato. Que é empresa brasileira. Uma coisa interessante que tem esse livro é o seguinte: existem muitos livros de frases, mas não existem muitos livros com frases de brasileiros, gente viva, falando do Brasil, né, e coisas interessantes, gente que pensa também coisas inteligentes no Brasil. Mas aqui não tem só de frase brasileira, só de frases de brasileiros, né? Não, tem frases também clássicas, tem de gente... Tem uma aqui do Fernando Henrique. Tem Fernando Henrique. Há 2 categorias perigosas, jornalistas e economistas. Os jornalistas gostam de publicar tragédias, enquanto os economistas adoram prever tragédias. O problema mesmo é quando os 2 se encontram. Pior que eu me encontro também nessa... Pois é. Osíris Lopes Filho,
Essa frase do Osíris é sensacional. Imposto bom é imposto velho. Ives Gandra, o Brasil com mais de 5 dezenas de impostos é uma república fiscal em que os cidadãos são produtores de tributos e depois de produtos e serviços. Você separou isso aqui você separou o livro por temas, vamos dizer assim? Cada assunto tem as suas frases e os seus autores. Aqui tem essa aqui, que saiu na revista Fortune. Dê você mesmo a má notícia primeiro, antes que algum jornalista descubra. É assim, você como jornalista, você acha que é assim mesmo? Eu acho que todo mundo deveria falar a verdade, primeiro. É bom. Paulo Maluf, não existe homem esperto, existe homem bem informado. Tá certo. Bruna Lombardi, as melhores coisas são ditas em particular. Que é uma verdade universal, né? É verdade. Serve para muitas coisas. Eu vou ler só algumas aqui, né? Washington Oliveto. Aliás, eu quero aproveitar para de público desejar os parabéns ao Washington Oliveto, que está aniversariando hoje. Vamos cantar uma musiquinha aqui pro Washington. Para você, nessa data querida, parabéns para o Washington, muitos anos de vida. Uou! Então fica essa canção e esse desejo de felicidade vem de acordo com a frase que você botou aqui, Washington. O cartão é sempre mais importante do que as flores. Bonito. E é verdade, né? Quando é que você resolveu... essa aqui do Roberto Campos é maravilhosa. A modéstia é como a roupa íntima da mulher. Existe, mas não deve ser exibida. Porque o jeito que diz, o jeito mais modesto do mundo já está deixando. O Roberto Campos é um grande frasista, viu? Tem uma, por exemplo, dele aí que diz assim, que a empresa privada no Brasil é que o governo controla. E a empresa pública é que ninguém controla. Tem uma frase do Milor Fernandes, que é um gênio, né? Que tem sempre frases sensacionais. Essa aqui é maravilhosa. Um homem é adulto no dia que começa a gastar mais do que ganha. Perfeito. Quando é que você surgiu a ideia de você reunir tudo isso num livro? Bom, eu fui acumulando aquilo, né? E são 2.000 frases já no meu banco de frases. Então eu pensei assim, as pessoas gostam tanto desse tipo de coisa, né? São muito curiosas e, sobretudo, gente que tem negócio gosta de ouvir conselhos, e as pessoas mesmo que vivem no mundo dos negócios procuram criar frases para sua própria vida, para levar os seus negócios. Eu pensei assim, bom, vamos fazer isso aqui, uma coletânea, para as pessoas terem um manual de referência para você, né? Vale para o conselho de administração, porque tem as grandes celebridades, todas dando... gente inteligentíssima falando aqui para você. No Brasil, essa aqui é do Tom Jobim, é uma clássica do Tom Jobim, né? No Brasil o sucesso é ofensa pessoal. Né? Ele dizia muito isso. Aliás, tem uma frase sua aí também. Tem uma frase minha aqui? Tem. Olha aqui. Não dá para tirar? Não, vai estar. Isso aí é coautor, ó. 174. Você não me pagou direito autoral, nada. Poxa, tô te devendo essa. Olha aqui, ó. Tá aqui. Posso ler? Pode, claro. Pacto social é assim. Os empregados param de pedir aumento e os patrões param de dar. Perfeito. Tem uma outra aqui que eu não... Cadê? 99. Depois eu vou parar de ler, porque senão eu não vou comprar o livro, porque já ouvi tudo. Não, mas tem quantas? São 900 frases? Tem frase bastante para mim. Tem outra aqui, tem uma do Fernando Henrique, também fantástica, sobre o imposto, que assim, todo imposto é ruim, por isso chama-se imposto e não voluntário. Bom para ele, né? Guaraci, quem é que você acha que... Quais são com todo esse apanhado, quais os grandes frasistas brasileiros? Olha, tem gente que eu gosto muito, por exemplo, o comandante Rolim, da TAM, é um grande frasista. Ele gosta muito assim, da arte de conversar, é um grande conversador, né? E ele fala coisas muito interessantes. Nelson Rodrigues, por exemplo, tem uma frase do Nelson Rodrigues que diz o pior cego é o surdo. Naquele estilo, o pior cego é o surdo. O pior cego é o surdo. Ele uma vez falou pra mim, um espetáculo, eu já contei isso aqui, eu fiz um espetáculo chamado A Feira do Adultério, e eu queria colher opiniões das pessoas sobre adultério. Aí ele falou, o pior adultério é o da
viúva que casa novamente, porque trair um morto não tem perdão, assim na terra como no céu. Ah, maravilha. Mas o Rolim, quem mais? A melhor frase do Fernando Henrique foi a da dentadura, você acha? Eu não, acho meio feliz, né? Nem é verdadeiro isso, né? Não. Acho que os brasileiros continuam meio desdentados. Né? Hein? Acho que os brasileiros Continua, né? continuam. Isso é uma coisa terrível, né? Você mede um pouco a situação do país, é um país realmente em contraste. Você vê que tem pessoas desdentadas por dente cair antes da hora, né? Se é que tem hora para dente cair. Pois é, hoje eu trabalho na revista Veja, né? E na revista Veja foi feita uma matéria, uma reportagem, mostrando que não é bem assim. O brasileiro continua pobre e começou a gastar dinheiro em outras coisas, que ainda não a dentadura. É verdade. É verdade. Mas não chegou a esse ponto. Você está na Veja? Há quanto tempo você está na Veja? Estou na Veja há um mês. Novinho na Veja, meu filho. Na verdade, 7 anos na Veja. Eu estou voltando à revista Veja, né? Porque eu fui editor de assuntos nacionais lá, antes de ir para a VIP. E agora estou de volta para fazer como editor de negócios. Mas continua fazendo as fracas. Continua emocionado. Isso aí é uma coisa que você começa, agora você não consigo parar. Não para mais. É uma coisa terrível. Vício terrível. Gente, eu conversei com Thales Guaraci, jornalista que está lançando Máximas para os Negócios e Sua Vida Pessoal, da Negócio Editora. Inclusive com um disquete, tá? Um disquete, um screensaver com as frases todas que podem ficar passando no seu computador. Ô Thales, não vai ter noite de autógrafo? Bom, para a noite de autógrafo eu precisava convidar uns 500 autores, entre eles você. Ah, sim, tinha aqui todo mundo. Acho que vai ter gente que não vai poder comparecer, viu? Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta.